Olá, meus amigos, que a paz esteja com todos. Vou deixar para você a palavra, né? Eu dei uma embananada aqui, porque não tinha dado certo da outra vez a gravação. Mas agora eu creio que vai dar, né? Que Deus ele seja louvado. Que a paz esteja com vocês, tá bom? Se você já é inscrito nesse canal, eu peço por gentileza para você deixar o seu joinha e compartilhar. Se você ainda vai se inscrever, peço que você compartilhe também e deixe o seu joinha, tá bom? Servos de si mesmo é o título da nossa mensagem. Servos de si próprio, né? Sabe, meu amigo e minha amiga, a pior coisa que pode existir é a gente querer se inclinar para a nossa vontade, para os nossos prazeres, para a vontade da nossa carne. A pessoa que se diz ser cristão ou cristã, ela tem que entender e compreender uma coisa, que se eu e você, nós queremos se dizer cristão, nós temos que fazer a vontade de quem? De Cristo, como nós já aprendemos no Imitadores de Cristo. Jesus disse, quem quiser vir após mim, ele falou isso. Temos que negar a nós mesmos e tomar todos os dias a nossa cruz, que é a renúncia, é dizer não para nós mesmos. Meu amigo e minha amiga, e é perigoso quando você se deixa ser guiado pela sua vontade. Se você for olhar na Bíblia Sagrada, você vai ver pessoas que deixaram se guiar pela sua vontade, tiveram tristes consequências. Por exemplo, como o próprio rei Davi, né? Se você for olhar na Bíblia, em 2 Samuel 11:1, você vai ver que era no tempo dos reis sair para a guerra, e a Bíblia diz que o Davi, ele decidiu ficar em casa. Ou seja, a Bíblia diz que ele se levantou do seu leito, da sua cama, né? Isso me mostra que ele ficou em casa para descansar, para repousar. O problema não era ele ter descansado. O problema é ele ter feito isso no dia errado, né? É que nem, por exemplo, você que trabalha. Você não dá satisfação para o seu patrão, simplesmente você fica em casa para descansar, não dá satisfação. Por que você não foi? E mesmo assim você não vai falar para o seu patrão assim, eu vou ficar em casa hoje porque eu estou cansado. Sem o seu patrão te dar férias, sem o seu patrão te dar o dia de folga. O que vai acontecer? Você pode correr o risco de ser mandado embora por justa causa. Então o problema do Davi aqui não foi ele ter ficado, não foi o descanso dele. O problema foi ele ter feito isso no dia errado. Que a Bíblia diz que era o tempo dos reis estarem, vamos assim dizer, na guerra. Né? Ele enviou os seus servos, os soldados, o Joabe, seu general, e ele ficou em casa. E nesse tempo que ele ficou em casa, o que aconteceu? Ele se levantou da sua cama, do seu leito, e viu Betsabá lá tomando banho, com a janela aberta. E atraído por aquilo, né, pela tentação, pelo desejo da carne, ele mandou buscá-la. E a Bíblia diz que falaram para ele que Betsabá era casada, né? Mas a carne cegou tanto ele, o desejo da carne. Você vê que a carne ela cega. Você que já foi apaixonado na vida, você vai saber disso.
Eu, infelizmente, eu já fui uma pessoa apaixonada, hoje eu não sou mais, graças a Deus, né? Mas eu já fui alguém apaixonado, porque existe a diferença entre amor e paixão. A paixão é algo da carne, é doença, e um homem apaixonado é triste, né? Eu já fui, infelizmente, eu já enfrentei esse tipo de coisa. Graças a Deus, Jesus me resgatou. Mas você vê, né? O Davi, ele se deixou levar, ele foi cego pelo aquele desejo. E mesmo falando para ele que Betsabá era casada, ele não quis saber, mandou chamar a mulher, teve uma noite com ela de aventura, né? E ela engravidou. E como consequência, a criança nasceu doente. Davi, a criança veio a falecer. Mas antes disso, o que o Davi tentou fazer para poder cobrir o erro dele? Ele mandou chamar o marido dela, né, da guerra, deu bebida, deu vinho para ele, que era o suco de uva, fermentado, embebedou o marido dela e falou que ele, se fosse para casa descansar, se deitar. Olha só, o Davi incentivou ele a cometer o mesmo erro que Davi fez, ele tentou incentivar o marido de Betsabá. Mas ele era um homem tão fiel, tão leal, que ele não fez. Mesmo bêbado, ele deitou na porta do palácio e dormiu ali mesmo. E o Davi viu que aquilo não resolveu o que ele fez. O que o Davi fez? Mandou matar Urias, que era marido de Betsabá. Então, para você ver uma coisa vai puxando a outra, né? Começou como Davi descansando no dia errado, aí outros desejos veio, que foi o desejo sexual. Ele desejou a mulher que não era dele e foi puxando uma coisa, puxando a outra. Aí Davi mentiu, Davi mandou assassinar um homem inocente. Davi foi perdoado por Deus? Foi. Mas ele pagou pelo que ele fez. E a casa de Davi nunca mais teve paz. Você imagina você, meu amigo e minha amiga, depois da igreja, o segundo lugar a qual eu tenho o prazer de estar é minha casa. Por exemplo, imagina você um dia de trabalho complicado, pesado, né? Não foi um dia que o patrão estava meio de mau humor, você aguentou muita coisa, um dia de trabalho árduo. Você vai querer chegar em casa, o que você vai fazer? Você vai querer repouso, descansar, né? Relaxar. Uns gostam de assistir um jornal, escutar uma música, escutar um rádio, assistir vídeo na internet, deitar num sofá. Ou seja, sua casa é seu lugar de descanso. Mas a casa do Davi não foi, né? A casa do Davi não foi. Imagina Davi chegando em casa do trabalho de rei e tragédia em cima de tragédia. Foi o que aconteceu na casa do Davi. Você pode ver mais para frente, quando os filhos de Davi já eram grandes, Aminon se apaixonou pela própria irmã, a Tamar. Olha o que é o desejo da carne. Ele sentiu prazer sexual pela própria irmã, desejou a própria irmã. E quando ele conseguiu fazer o ato com a irmã forçado, porque ele praticamente abusou da irmã, ele sentiu nojo dela. E o Absalão, que era irmão de Tamar, viu isso tudo, viu que Davi passou pano molhado, ficou indignado, criou uma raiva no coração de Aminon, um ódio, ao fim de desejar sua própria morte, planejou sua própria morte. Quando foi um determinado dia, Aminon foi chamado por Absalão para uma festa. Absalão o atraiu para uma armadilha. Aminon embebedou
né? O Absalão falou para que ela embebedasse o Aminon, e Aminon foi golpeado pelas costas. Foi morto. Coisa séria, né? E mais tarde o próprio Absalão, que matou Aminon, quis tomar o trono do próprio pai. Davi teve que fugir do próprio filho para não enfrentá-lo. Coisa triste isso, né? O que eu quero que você entenda pelo Espírito Santo? Mas tudo foi o desejo do quê? O desejo errado. Foi guiado pela própria carne, foi servo de si próprio. Meu amigo e minha amiga, cuidado. Se você é uma pessoa de Deus, não é a sua vontade que tem que prevalecer, mas é a vontade de Deus. Nunca seja guiado pelo seu desejo, pela sua vontade. Você pode ter consequências terríveis por causa disso. Não seja servo de si próprio. O título da mensagem é Servos de si próprio, né? Não seja servo de si próprio, não. Cuidado, porque tua carne vai te levar para o buraco, para a destruição, para a corrupção. E quem vive pelo seu próprio desejo está ao contrário à vontade de Deus e o desagrada. Então, cuidado. Olha o que a Bíblia diz em Jeremias, capítulo 7. Começo no 23 e no 20. Vou pegar o versículo 23 e o 24 de Jeremias 7. Qual que era a ordem de Deus aqui? Que o povo de Israel andasse na sua palavra. Está no versículo 23, Jeremias 7. Deus falou que eles andassem na sua própria na vontade dele, para que tudo viesse e bem com eles. Irmão, meu amigo, minha amiga, entenda bem uma coisa. Se tem uma coisa que Deus não quer, é o seu mal. Deus não quer o seu mal. Deus não quer o seu sofrimento. Mas muitas pessoas estão atraindo para si sofrimento porque querem viver segundo os seus prazeres. Porque querem viver segundo a sua própria concupiscência, que é o desejo desenfreado. Meu amigo e minha amiga, isso é perigoso. Não paga para ver, não. Faça a vontade de Deus. Diga não para a sua e faça a vontade de Deus. No versículo 23 ele fala que ele queria que o povo andasse segundo a vontade dele, mas o povo não andou, o povo não deu ouvidos, desfizeram da vontade de Deus. Aí no versículo 23, 24, melhor dizendo, o que Deus ali continua dizendo? Que eles andaram para trás e não para frente. Está no Jeremias 7, verso 23 e verso 24. Eles andaram somente para trás. Eles foram guiados por si próprios, andaram somente para trás. Então que você, meu amigo e minha amiga, não seja essa pessoa. Faça a vontade de Deus. Não seja guiado pela sua. Tá certo? Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor teu Deus faça resplandecer a luz sobre ti. Que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti. Levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Até uma próxima oportunidade, se Deus assim Ele nos permitir.